Então vamos, depois de ler, né, vamos começar definindo o que é o dom de interpretação de línguas, né? Como a gente pode entender do que se trata esse dom. Então, de uma forma bem simples, o dom de interpretação de línguas nada mais é do que uma capacitação que o próprio Espírito Santo, certo? O Espírito Santo quem dá essa capacitação para alguém, né, trazer a interpretação de uma mensagem dada em outra língua, né? Então, na prática é assim. Vamos dizer que vai um pregador na nossa igreja e ele fala, é usado no dom de variedade de línguas, né? Fala em línguas estranhas. E aí, o Espírito Santo, além de usar essa pessoa com o dom de línguas estranhas, ele usa outra pessoa, ou pode ser a mesma, tá certo? Para traduzir assim, interpretar aquela mensagem que está sendo falada em outra língua. Uma coisa importante que a gente tem que entender não é uma pessoa falando em outro idioma, né? Não é, por exemplo, um pregador que vem de outro país e vai pregar no idioma dele, que não é o português, e aí vai sendo feita uma tradução simultânea daquele idioma para o nosso, o português. Não é isso, certo? É algo sobrenatural mesmo, é uma língua desconhecida, né? O pregador é usado em mistério com dom de línguas estranhas e o Espírito Santo dá a interpretação daquela mensagem que está sendo passada em línguas estranhas, tá certo? Então, no geral, essa mensagem, né, dada em outra língua e que é interpretada, ela se trata ou de um ensino ou de uma profecia que vai exatamente de encontro com as necessidades da igreja. Então, vamos trazer a igreja de Coríntios como exemplo, que a gente já viu na aula passada, né? Tava tendo aquela disputa, aquela confusão, todo mundo só preocupado consigo mesmo, né? Tava nem aí para a edificação da igreja como um todo. Então, se aquelas pessoas fossem usadas, ou podem até ter sido, né? A gente não tem como dizer que não foi, para interpretar uma mensagem que estava sendo dada em outras línguas, né? Podia ser que estivessem dizendo assim, olha, essa igreja precisa se consertar diante de Deus, né? Vocês precisam parar de se colocar em primeiro lugar e priorizar o crescimento da igreja como um todo. Então, normalmente, a mensagem trazida é algo que a igreja está necessitando ouvir. E aí pode ser uma exortação, né? Tipo assim, ei, vocês estão fazendo errado, o certo é aqui. Exortar a igreja para o caminho certo mesmo, se ela estiver se desviando, né, do caminho errado. Pode ser uma mensagem de encorajamento. Isso mesmo, continuem, o caminho é esse, continuem obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, tá entendendo? Então, o conteúdo dessa mensagem, ele vai ser de acordo com a necessidade da igreja. Aquilo que a igreja está precisando ouvir naquele momento, não é o que a igreja quer, é o que a igreja precisa, certo? É muito importante a gente entender isso, porque pensa bem, se o foco de Deus, o objetivo de Deus é o bem da igreja, né? É o crescimento espiritual, a edificação da igreja, é claro que Deus vai falar aquilo que a igreja está precisando. Se a igreja está precisando ser corrigida, Deus não vai contar conversa, ele vai corrigir mesmo, porque ele sabe que aquilo pode tirar as pessoas do caminho dele, né? Que aquele caminho errado pode levar as pessoas para o inferno. Ele não quer que ninguém vá para o inferno, então ele vai corrigir, porque o objetivo dele é o nosso bem, tá certo? Então, sempre a mensagem vai ter um objetivo de ser bom para a igreja, de ser edificante, de ser para o crescimento da igreja, tá certo? Outra coisa que também é importante, que eu até falei um pouquinho, é que essa interpretação
da língua estranha, ela pode ser feita pela pessoa que está falando em línguas estranhas. O Espírito Santo pode usar a mesma pessoa com os dois dons, né? Ou pode ser feita por outra pessoa. Então, na prática, seria assim: o pregador falando em línguas estranhas, e Deus pode usar ele mesmo com o dom da interpretação. Então, uma mesma pessoa com os dois dons ao mesmo tempo. Ou pode ser o pregador falando em línguas estranhas e o Espírito Santo usando outra pessoa com o dom de interpretação. Então, o pregador vai falando e a outra pessoa vai traduzindo, interpretando. Traduzindo não. Depois até a gente vai ver isso, que são coisas diferentes. Interpretando aquela mensagem que está sendo passada para a igreja. Tá certo? Então, uma mensagem... Vocês veem até isso na escola. Quer dizer, eu não sei se ainda vê. Na minha época via isso na escola, né? Vou parar aqui e continuar no outro.